Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver agora assistindo mais um vídeo do canal Sandeco. Hoje eu vou falar como que a gente pode manipular o arquivo CSV e o que é um arquivo CSV que você pode manipular no Pandas, ok? Legal! O arquivo CSV é um tipo específico e melhorado do arquivo de texto que era usado antigamente nos mainframes, na computação antiga, de mais de 30 anos atrás. E por serem bastante simples, eles são super comuns na computação e em qualquer plataforma. Eu digo mais, não somente em plataformas como Linux, Windows ou Mac, não só em plataformas diferentes, mas também em dispositivos diferentes, como por exemplo celulares e TVs. Ele é um formato robusto extremamente usado em Data Science. Quando as pessoas querem compartilhar dados na rede, eles usam o arquivo CSV por ser extremamente fácil de compartilhar e leve de compartilhar. Bom, o arquivo CSV e esse CSV vem de Comma Separated Values, que são valores separados por vírgula. Mas a estrutura do arquivo CSV basicamente é assim. Existe um cabeçalho, onde esse cabeçalho está na primeira linha, e essa primeira linha estão os nomes dos campos dos dados que vai conter o CSV. Cada campo desse é separado por vírgula e no fim do arquivo existe uma quebra de linha ou /n, que o pessoal conhece muito na programação. Depois, nas próximas linhas, vem as linhas de dados. Cada dado é separado por vírgula e no fim de cada linha de informação existe uma quebra de linha ou /n, que é conhecido na computação. O arquivo CSV é super simples de gerar a partir de arquivos de Excel ou também pode ser exportado por meio de SGDBs. É claro que, assim como o arquivo texto, o arquivo CSV não tem limite de tamanho e pode ser facilmente lido em qualquer plataforma ou qualquer linguagem de programação. Eu vou mostrar para vocês hoje como é que a gente faz para ler um CSV usando o Python com a biblioteca Pandas. Muito bem, eu estou aqui com o Jupyter aberto e já tem um arquivo chamado iris.xls. Para aprender a mexer com o Jupyter, você pode olhar outros vídeos que eu já mostrei como mexer com o Jupyter aqui em cima, tá bom? Então eu vou abrir esse arquivo iris.xlsx, que é um arquivo do Excel. Então eu vou abrir. Muito bem, esse arquivo é um arquivo original do Excel que mostra essa tabela de dados, né? Isso aqui é uma tabela de dados onde eu tenho informações sobre flores. Depois eu vou mostrar a vocês como a gente pode fazer um especialista em flores, um botânico especialista em flores, usando Machine Learning. E aí nós voltaremos a esse arquivo de dados para fazer a máquina aprender e virar um biólogo. Bom, basicamente aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 campos, tá? E eles têm seus nomes aqui na primeira linha de informação e cada próximas linhas de informação aqui denota uma informação de uma flor, tá? O que eu quero fazer é o seguinte, eu quero exportar essa tabela de dados aqui do Excel ou do LibreOffice nesse caso para o CSV. Então como é que a gente faz? Aqui é bem simples. Vem aqui em salvar como, eu vou salvar esse aqui como um arquivo em CSV, texto CSV. Eu vou só renomear aqui, vou colocar aqui Excel, tá? CSV Iris Excel. Então eu vou salvar aqui. Vou utilizar formato texto. Aqui ele tem algumas opções, dizendo que o delimitador de campo vai ser vírgula, o delimitador de texto é aspas. Dou OK. E agora, como você pode ver aqui, ó, eu tenho o arquivo Iris Excel. Ok, agora vamos abrir esse arquivo no Pandas, usando o Python. Então aqui já no meu Jupyter, eu vou criar um novo notebook. E aqui eu vou escrever aqui, ó, lendo CSV. Dou OK. Então, para ler esse arquivo CSV no Pandas, eu já até mostrei um vídeo sobre isso, mas vamos fazer com calma agora. Então, vou fazer import Pandas, vou importar o Pandas. Para executar uma linha de informação, você dá um Shift Enter. Agora eu vou mostrar o pulo do gato para você usar o Pandas. É a tecla de atalho Tab para autocompletar os comandos aqui no Jupyter. Então, veja só o que acontece, ó. Eu tenho o meu Pandas já importado aqui. Vou criar uma variável chamada Iris. Fazer ela receber. Vou chamar o Pandas pelo apelido do Pandas aqui, pd. Ponto. Em algumas IDEs, como Eclipse, NetBeans e coisa assim, colocando ponto ele já me traz suas possibilidades. Aqui no Jupyter eu dou um Tab. Ele traz tudo que eu posso fazer.
Um dos comandos ou um dos métodos desse objeto é o read CSV. Você pode selecionar aqui e dar um Enter. Agora olha só que legal, veja bem, esse arquivo lendo CSV está na mesma raiz do arquivo Iris Excel CSV que eu criei, tá vendo? Então, eu vou colocar aqui aspas, e aqui tem uma coisa bacana no Jupyter que eu não vi em nenhum IDE, é ele autocompletar strings. Olha só, Iris, e ele traz todas as possibilidades e arquivos que eu tenho aqui, tá vendo? Então tá aqui o arquivo irisexcel.csv. Isso é fantástico, é um pulo do gato, cara. Então agora eu vou dar um Shift Enter para executar esse comando e para mostrar no Jupyter os dados que foram importados do CSV, eu simplesmente escrevo aqui Iris e dou um Shift Enter. E aí ele executa e mostra todos os dados. É claro que eu exportei do Excel para CSV e li aqui no meu Jupyter do que veio do Excel. Mas se você quiser também, você pode exportar a partir da sua base de dados. Como por exemplo aqui, uma base de dados que eu tenho em MySQL, que é um banco de dados muito utilizado na internet, sobretudo para desenvolvimento de sites, né? Agora aqui eu tenho um banco de dados chamado Sandeco, e dentro desse banco de dados tem uma tabela chamada Iris. Se eu clicar nessa tabela aqui, vocês vão ver que eu tenho as mesmas informações que eu tinha lá no arquivo Excel. E eu quero exportar essas informações para um CSV e abrir no Pandas. Como é que eu vou fazer aqui? Então, eu simplesmente venho aqui em exportar, vou selecionar aqui o formato da exportação. Então, o formato da exportação aqui será em CSV, tá? E aqui, ao invés de eu mandar executar, vou personalizar para fazer algumas escolhas aqui. Eu quero que também venha para mim o nome das colunas na primeira linha, assim como estava no Excel. Tabela de dados aqui, ó, tem as minhas colunas, né? Igual tem no Excel. Então eu vou exportar na primeira linha o nome das colunas. Então as colunas serão separadas por vírgulas, como foi delimitado aqui. Bom, depois de tudo isso, é só mandar executar. E aí o que vai acontecer é o seguinte. Então ele vai pedir para criar o nome do arquivo. Eu vou criar aqui iris.mysql. Opa, SQL, isso. Então eu salvo aqui. E agora o arquivo já está aqui, iris.mysql. Agora eu vou abrir esse arquivo iris.mysql no Pandas. Então vamos lá, voltando para o Pandas aqui no notebook lendo CSV. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui em cima, eu vou criar um novo iris.mysql. Eu vou chamar o objeto do Pandas, pd.read.csv, abre aspas, e aqui eu vou iris. Quando eu aperto o Tab, vem aqui MySQL, então eu dou Shift Enter para executar essa linha, e depois eu só chamo Iris MySQL aqui para executar, Shift Enter mais uma vez, e também a base de dados já está toda aqui. Você viu que legal? Mais um banco de dados. Olha só, eu tenho aqui também o banco de dados Postgres. Dentro do Postgres eu tenho um banco de dados chamado Sandeco, e dentro do banco de dados chamado Sandeco eu tenho uma tabela que é a minha tabela Iris. Ela tem aqui os mesmos campos que foram criados no MySQL e que estavam também lá no Excel. Então, se eu quiser exportar aqui no meu Postgres, eu tenho que fazer um comando SQL. Agora, para exportar os dados do Postgres para a CSV, eu tenho que primeiro selecionar o que eu quero exportar no Postgres e depois eu mando exportar. Então, vou aqui em Select, asterisco, from sandeco.iris. Vou executar esse comando só para você ver os dados. Então, os dados estão aqui. Agora, eu quero exportar esses dados para a CSV. Como é que eu faço? Ao invés de executar aqui, eu vou executar nesse botão aqui, ó, executar uma consulta e escrever um arquivo. Então vem essa janela aqui de exportar para arquivo. Então essa opção você pode deixar dessa forma mesmo, o encode pode ser o TF8 mesmo aqui. A separação de coluna já está vírgula. E a separação do caractere, né, o que vai envolver o caractere são aspas, pode deixar aqui. Esse envolver caractere vai ser somente para strings, tá, ok? Você pode colocar em todas as colunas, mas não tem necessidade disso. E eu vou marcar aqui essa opção para incluir o nome das colunas. Clicar aqui. E agora você escolhe o nome do seu arquivo. Você vai selecionar o local de gravação e você escreve o nome do seu arquivo. Mas não esquece de colocar a extensão .csv, tá? Então vamos lá.
iris_postgres.csv. Então vou salvar aqui, dou OK e aí os dados são exportados com sucesso. Então agora eu vou lá na pasta onde estão os arquivos e aqui está o arquivo gerado pelo Postgres, né? Agora eu quero abrir esse arquivo no Pandas. Vamos lá, então vou criar uma nova abertura aqui embaixo, vou rolar para baixo aqui. Agora eu vou criar uma variável aqui para o Postgres. Então iris_postgres vai receber o objeto pd.read, não esquece do tab, CSV, e agora aqui, abre aspas, escreve iris, dá um tab, e aí eu tenho aqui, ó, iris_postgres.csv. Eu vou ler esse arquivo aqui, vou dar um Shift Enter, e depois eu vou só escrever aqui iris, e ele executa, tá vendo? Então o arquivo CSV é muito importante e amplamente usado nas experiências em Data Science. Eu vou colocar os arquivos desse vídeo lá no meu GitHub, onde você pode pegar para poder analisar essas informações, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um grande abraço para você e até a próxima!